Olá, boa noite. Boa noite. No Vaticano, o Santo Padre fala à juventude católica. Papa Francisco pede aos jovens olhos fixos na cruz de Cristo e em Maria, nossa mãe. A Arquidiocese de Aparecida eleva Mosteiro da Sagrada Face à dignidade de santuário. CNBB lança campanha para evangelização 2024. Mercado de carbono. Brasil cria regras para cumprir redução de gases estufa. Regulamentação do mercado de carbono segue para a sanção presidencial. DNJ Fest. Festival da Juventude é realizado pela Arquidiocese de São Paulo. Acampamento para músicos na Canção Nova. Evento reuniu artistas consagrados e novos nomes da música católica. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na solenidade de Cristo Rei, durante a missa e na oração do Ângelus, o Papa Francisco falou de maneira especial aos jovens que viveram no fim de semana o DNJ, dia que equivale à Jornada Mundial da Juventude. Na solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico, data que as igrejas particulares celebraram a 39ª Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco rezou o Ângelus com 2 jovens, uma coreana e um português, representando a juventude de seus respectivos países. Saluto le delegazioni de Portogallo e della Coreia del Sul. Saúdo as delegações de Portugal e da Coreia do Sul, que passarão o bastão a caminho da JMJ de Seul em 2027. Uma salva de palmas às 2 delegações. Francisco reafirmou a data da canonização no Jubileu dos Adolescentes do Beato Carlo Acutis e do Beato Pier Giorgio Frassati durante o Jubileu da Juventude. Um aplauso ai prossimi nuovi santi. Uma salva de palmas para os próximos novos santos. O Papa se dirigiu aos países em guerra e pediu diálogo a fim de garantir paz duradoura, especialmente a Mianmar, que no domingo celebrou a festa nacional em memória do primeiro protesto estudantil que levou o país à independência. Francisco comentou o trecho do Evangelho narrado por João, em que Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. De acordo com o Papa, Jesus é rei porque é testemunha, é aquele que diz a verdade e o poder real do Verbo encarnado reside na sua palavra, verdadeira e eficaz, que transforma o mundo. Mais cedo, na Basílica São Pedro, o Papa presidiu a missa da solenidade de Cristo Rei do Universo e, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em nível diocesano, falou aos jovens que sediarão a JMJ 2027. Francisco abordou 3 aspectos que podem ajudá-los a avançar com coragem: as acusações, os consensos e a verdade. E teniamo gli occhi fissi su Gesù. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus, na sua cruz, e em Maria, nossa mãe, que assim, mesmo nas dificuldades, encontraremos a força para avançar sem medo das acusações, sem necessidade de consensos e, por favor, não perder a alegria. Ao final da celebração, os símbolos da JMJ, a cruz e o ícone de Maria Salus Populi Romani foram entregues pelos portugueses aos jovens coreanos que acolherão em Seul a próxima edição da JMJ em 2027. A congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote está em festa. O Mosteiro da Sagrada Face, localizado às margens da Via Dutra, na Arquidiocese de Aparecida, foi elevado a santuário. Emerson Tessigni e Genilson Passetti acompanharam a celebração. O Vale do Paraíba Paulista é privilegiado por ser uma região de fé e devoção. Canção Nova, Aparecida, Frei Galvão, todos estes locais têm como missão proporcionar uma experiência com Deus. E Roseira, no interior de São Paulo, conta a partir de agora com um novo santuário dedicado à Sagrada Face de Jesus. No encerramento do ano litúrgico, um presente para esta porção do povo de Deus.
E em 1959, por ocasião da Semana Santa, dia 25 de março, eles estavam se preparando para a Semana Santa, para o teatro. E uma das meninas que ia fazer o papel de Verônica não tinha o véu de Verônica, né? Então pediu e ele foi lá com um pouco de tinta e com carvão, esboçou e pintou com o dedo e misteriosamente apareceu uma outra imagem no verso do tecido. E assim, daquele dia em diante, floresceu mais a devoção à Sagrada Face. O autor da obra foi o padre Januário Baleiro, fundador dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Inspirada na palavra oblação, esta família religiosa, fundada há 7 décadas, tem como carisma a própria oferta de vida de seus membros. Essa Igreja da Sagrada Face, se tornando santuário, vai ser um atrativo maior para que o povo se santifique vindo aqui, não é? A representação, embora dolorosa, é de uma face esperançosa. Face do pai que ama e que atrai filhos que se doam sem reservas. Quando eu conheci a congregação, eu ainda não sabia dessa revelação através do Padre Baleiro, aí foi uma paixão ainda maior, né, pela devoção à Sagrada Face. Eu não tinha muita religião assim, completa. Eu era religiosa, rezava bastante, mas depois que eu conhecia o mosteiro e a Sagrada Face, eu me modifiquei, eu me tornei outra pessoa. Como a chama do amor de Deus, o coro arquidiocesano de Aparecida aqueceu corações. Na ladainha de Todos os Santos, momentos de oração para que os amigos do céu intercedam pela árdua missão exercida nesta terra. As paredes e o altar do templo foram ungidos com o santo óleo, essência da consagração a Deus. A oração do povo pela fumaça do incenso subiu ao céu. Já temos muitos romedos que vêm aqui e agora com essa criação e ereção do santuário vai ser uma bênção de Deus. Se o desejo comum da humanidade é contemplar Cristo no céu, é preciso antes resplandecer sua face gloriosa na caminhada cristã. Eu estou com um sobrinho num hospital há 9 dias, né? Que ele está em uma fase avançada do câncer. E eu achava que eu não viria para essa caravana. Aí eu pedi ao Senhor a Sagrada Face de Jesus diante de um crucifixo e pedi: Senhor, eu preciso levar essa caravana. Então meu sobrinho está lá no hospital há 3 dias já se alimentando e eu consegui estar aqui com a caravana e a vontade de Deus se cumpre. A campanha para a evangelização 2024 no Brasil, criada pela CNBB, foi apresentada em evento realizado no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e transmitido por emissoras católicas. Com o tema Jesus, nossa esperança, habita entre nós, é nossa missão anunciá-lo, a campanha para a evangelização deste ano preparou os fiéis para a abertura do Jubileu de 2025, que tem como lema Peregrinos da Esperança, proposto pelo Papa Francisco. Seja um missionário da esperança. E vamos começar já neste Natal a anunciar este jubileu maravilhoso. É nossa missão anunciar este Cristo que de braços abertos quer trazer os seus filhos e filhas unidos em todo o Brasil para trabalhar uma ação pastoral que vale a pena. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, destacou que um dos pontos altos da campanha é a coleta para a evangelização, realizada no 3º domingo do Advento, que acontece no dia 15 de dezembro. Em todas as celebrações, os recursos arrecadados serão distribuídos para as dioceses, regionais da CNBB e iniciativas nacionais de evangelização. O cardeal também anunciou a realização do Congresso Americano Missionário no Brasil em 2029. A nova sede do Congresso Americano Missionário, o CAM 7, será o Brasil. Portanto, uma grande notícia que nós nos alegramos de ver que a América aponta para o Brasil como lugar missionário. E, portanto, mais ainda, a nossa campanha para evangelização é um momento importante para todos nós, para que, vendo que todo trabalho de evangelização
está tendo sinais que vêm de perto e de longe de como é importante nosso trabalho de evangelização em nosso país. Durante o evento, o grande destaque foi a importância do católico como protagonista na evangelização, especialmente neste momento de preparação para o Jubileu da Esperança. A cerimônia reforçou a missão de anunciar Jesus como a verdadeira esperança para o mundo. A Arquidiocese de São Paulo está mobilizada em ações para celebrar o Ano Jubilar de 2025, Peregrinos de Esperança. Paróquias, basílicas e santuários se preparam para acolher peregrinos de várias regiões da maior metrópole da América Latina. O carpinteiro que chega à Basílica de Santana, em São Paulo, é um peregrino pernambucano. Veio para cá de mãos vazias, mas cheio de esperança e fé. Vim sem nada, eu não tinha 10 centavos no bolso para chupar um confeito, não. No caminho, com algumas palavras que eu dizia, a turma saciava minha fome, minha sede. Essa igreja eu recebi uma bênção de paz tão grande que eu estava precisando. E todos precisam reconciliar-se com Deus. O Ano Santo tem essa proposta. O Santuário Sião Jaraguá pertence ao movimento apostólico de Schoenstatt e foi erguido em 1969, portanto há 55 anos. Este lugar é um entre as 12 igrejas de peregrinação jubilar na Arquidiocese de São Paulo. Cercado de Mata Atlântica, o local é um convite ao peregrino para uma renovação espiritual, como propõe o Ano Santo, instituído pela Igreja a cada 25 anos. Cada igreja indicada vai receber símbolos que remetem ao jubileu. Um medalhão que será fixado na área externa, uma lamparina perto do altar, como sinal da chama viva da esperança, uma cruz para ser usada em procissões e uma bandeira com a logomarca do ano jubilar. As demais igrejas receberão símbolos menores. No Santuário Mãe Rainha, um guia foi preparado para orientar os fiéis e 15 equipes de voluntários vão recepcionar cada peregrino. Então, desde agosto, essa equipe vem refletindo, vem meditando e vem querendo fazer com que a experiência do peregrino seja uma experiência completa. Na região Sé, foram listadas a imponente Catedral da Sé e o Santuário Nossa Senhora de Fátima no bairro Sumaré. Na região Belém, a Igreja São José do Belém, Nossa Senhora de Fátima e São Roque Sapopemba vão receber peregrinos. Na região do Ipiranga, foram escolhidos os santuários de São Judas Tadeu, que fica no Jabaquara, e o dedicado a Nossa Senhora Aparecida no bairro Ipiranga. A Igreja Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina, foram os pontos escolhidos na região Lapa. Na Brasilândia, além do Santuário de Schoenstatt, a Igreja de Nossa Senhora da Expectação está no roteiro de peregrinação. Já em Santana, os locais escolhidos foram o Santuário Nossa Senhora da Salete e a Basílica de Santana, ambos na zona norte da capital. Chegando, a primeira coisa que ele vai fazer é passar por todo aquele processo que um peregrino tem que fazer, né? De recitar o credo, de trazer presente no seu coração esse desejo de mudança, de conversão, ter ciência, vai ser indicado a ele para ele ter ciência de que ele, juntamente com toda a igreja, se faz presente aqui. Todos são chamados a peregrinar nas 12 igrejas jubilares e a participar de celebrações do sacramento da penitência em cada igreja particular para desfrutar desse tempo de graça. A celebração do jubileu sempre tem essa referência ao nascimento de Jesus. Portanto, é alegria e esperança não só para a igreja, mas para o mundo. É um ano de renovação da fé, renovação da vida espiritual, da vida cristã e, de maneira especial, um tempo de reconciliação, de busca do perdão, da misericórdia, da indulgência de Deus, né? A indulgência que é o perdão especial concedido no Ano Santo, o Ano Jubilar. A cerimônia do Ano Jubilar na Arquidiocese será em 29 de dezembro, às 3 da tarde, Festa da Sagrada Família, na Catedral da Sé. E termina amanhã o prazo para os consumidores que tiveram viagens canceladas pela empresa 123 Milhas no ano passado, peçam o dinheiro de volta. Em abril do ano passado, Débora, a mãe e a irmã compraram passagens promocionais pela 123 Milhas com os planos de viajar em janeiro desse ano. Nós não recebemos nenhum comunicado direto da empresa da 123 Milhas,
nós fomos comunicadas porque nós buscamos a informação e não aconteceu. Então, realmente foi uma frustração muito grande, né? Porque a gente se preparou com antecedência e nada disso aconteceu. Nem ela, nem eu viajamos para lugar nenhum. Assim como Débora, em agosto do ano passado, mais de 800 mil clientes do Grupo 123 Milhas foram surpreendidos com a suspensão de pacotes e emissão de passagens da linha Promo. O consumidor lesado pelo Grupo 123 Milhas no ano passado deve ficar atento, porque termina amanhã o prazo para ele conferir se o nome está na lista de credores da empresa e confirmar os valores a serem ressarcidos. Todas as pessoas que foram lesadas devem entrar no site rj123milhas.com.br e ali fazer a consulta se o seu nome e os seus valores constam corretamente dessa lista de credores. O próprio consumidor pode fazer tudo isso por ele mesmo, na internet, então é ágil, é importante que esse prazo não seja perdido. Para auxiliar a população, a Defensoria Pública de Minas Gerais criou uma cartilha para orientar o consumidor com o passo a passo de como verificar seus créditos. O que vai aparecer lá é o nome do consumidor, o e-mail por meio do qual ele fez o cadastro e fez a compra das passagens e o valor nominal pago àquele tempo. Então, estando o valor correto, ele dá o aceite. Então é isso que vai aparecer, conferindo com o contrato, ele faz essa comparação com o contrato que ele firmou e o valor que consta ali, ele faz o aceite, a concordância com a inclusão na lista. Assim que terminar o prazo, o grupo tem 30 dias para apresentar um plano de recuperação judicial e dizer como e quando pretende fazer o reembolso. Por enquanto, essa é a medida que tem que ser feita. A gente alerta que o consumidor pode fazer por ele mesmo, num site, não precisa se socorrer à justiça ou entrar no processo. Débora já confirmou suas informações na lista de credores. Agora espera ter seu dinheiro de volta. Tá ok, então já passei essa informação também para a assistência judicial. A gente agora está em contato com esse suporte, né, judicial. E aí a gente está um pouco mais tranquila. Promover o envelhecimento digno e ativo. Este é um dos objetivos da Pastoral da Pessoa Idosa. O trabalho, nascido há 20 anos, foi comemorado em sessão especial no Senado Federal. Fundada em 5 de novembro de 2004 pela médica Zilda Arnes, a Pastoral da Pessoa Idosa está presente em todos os estados brasileiros em 2.800 paróquias. Conta com mais de 20 mil líderes comunitários que já realizaram mais de 18 milhões de visitas domiciliares. Inspirada pela metodologia bem-sucedida da Pastoral da Criança, a doutora Zilda trouxe a mesma dedicação e eficiência para atender aos idosos, enfrentando os desafios de uma população que cresce em número, mas muitas vezes permanece esquecida. Entre as principais iniciativas da pastoral estão o monitoramento das condições de saúde dos idosos, a promoção de campanhas de vacinação e o incentivo à prevenção de quedas e doenças crônicas. Além disso, realiza um trabalho de rede de apoio envolvendo familiares e a comunidade. Somos apenas 20 mil para uma multidão que cresce. Se conseguirmos convidar mais pessoas para levar afetos a idosos que com frequência choram muito, se conseguirmos, até Deus vai nos ser grato. O movimento também contribui para a criação de políticas públicas e sociais por meio dos conselhos nacionais, estaduais e municipais. Ao encerrar o ano litúrgico, a solenidade de Cristo Rei chama toda a igreja a um recomeço. Um novo caminho para os fiéis e para aqueles que estão fora do seu reino, que acolhe a todos com misericórdia. Último domingo do atual ano litúrgico da Igreja e os católicos são convidados a celebrar a realeza do Cristo Rei do Universo. E celebrar hoje Cristo Rei significa que tudo está debaixo dos seus pés, tudo é Ele que reina sobre todas as coisas, sobre todas as realidades da vida, né? Na festa de Cristo Rei de 1977, movido por uma inspiração de Deus, Padre Jonas Abib lançou um desafio aos jovens do catecumenato.
Dar um ano da vida para Deus e viverem juntos em comunidade e fazer com outros aquilo que ele até aquele dia havia feito com eles. Ele fez um desafio e desse desafio nasceu a Canção Nova. A Luzia estava lá, a única que permaneceu. Nós somos a primeira comunidade de vida do Brasil e uma das primeiras do mundo nesse tipo de compromisso. E isso devemos à ousadia do Padre Jonas, que lá no céu continua a desafiar a gente. Quer servir a Deus? Muitos desfrutam do sim e do chamado que o Padre Jonas fez para entoar uma canção nova e trazem em si o significado desta missão. Desde a época do Padre Jonas Abib, que eu já vinha com as amigas e hoje trazendo o meu marido, trazendo aos poucos a família, os filhos. É uma bênção de Deus, é uma alegria muito grande mesmo. O Padre Jonas Abib é esse referencial para nós no sentido de bebermos da fonte, que é Jesus Cristo, e que é o nosso Pai das misericórdias, que encontramos aqui. No final da Santa Missa aconteceu o evento Brilhou, onde foram acesas as luzes do Natal do Santuário e do presépio da parte externa. Voltamos falando do meio ambiente porque as novas regras para regulamentar o mercado de carbono no Brasil foram enviadas para a sanção presidencial. As mudanças foram feitas para cumprir o acordo de redução dos gases de efeito estufa. Fatores naturais, emissão de gases da indústria e desmatamento provocam um aumento da temperatura da Terra. Para reverter esse aquecimento, diversos países trabalham para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A Igreja também se preocupa em proteger o meio ambiente, tanto que em 2015 o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si. E quem vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Não é possível acabar com todas as atividades que geram gases. O mundo precisa se locomover, gerar energia e se alimentar. No entanto, é possível reduzir os impactos ambientais com a compensação, ou seja, a preservação de áreas como essa no centro de Brasília, com o apoio financeiro das empresas com atividades que poluem. O chamado mercado de carbono é o crédito para ações de preservação ambiental que pode ser vendido para empresas que poluem. O Brasil tem um mercado de carbono, mas não é regulamentado. O texto aprovado no Congresso cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O mercado regulado vai determinar o limite de emissões para empresas poluentes, enquanto o mercado voluntário permite a geração e venda dos créditos de forma voluntária. Nesse momento nós temos uma grande oportunidade de unir as duas principais agendas do nosso país numa só: a discussão econômica e a agenda ambiental. O marco regulatório do mercado de carbono, quando sancionado pelo governo, terá um prazo de implementação de 6 anos. É uma decisão equilibrada, aí nós teremos um tempo para todos os setores, né? Não é um projeto que começa, inclusive esse é um dos receios de começar a valer, nossa, imediatamente preciso aqui me organizar. Não, tem um tempo. A gente começa com alerta de temporais e calor em algumas partes do país. Vai ter muita chuva na Bahia, entre o Maranhão, Piauí e Tocantins. Isso acontece por causa da frente fria que está entre o litoral da Bahia, Alagoas e Sergipe. Já no centro-oeste, a influência do ar quente e úmido que vem do norte do Brasil e forma um corredor de umidade vai impactar no centro-oeste. A previsão de chuva persistente no centro-norte do Mato Grosso pode ter sol e pancadas de chuva em grande parte de Goiás e Distrito Federal
e no norte do Mato Grosso do Sul. Chuva que também preocupa o sul do país, devido à chegada de uma nova frente fria. O fenômeno gera pancadas no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o destaque vai ser o calor, assim como em Santa Catarina e no Paraná. O sudeste vai ter tempo firme nesta terça-feira e ar seco. E as temperaturas mais altas serão registradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas pode ter pancadas de chuva no norte e nordeste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no noroeste paulista. Do outro lado do país, na região norte, vai ter chuva forte em praticamente toda a região, entre o Amazonas, Roraima, litoral do Pará e Tocantins, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam mínima de 18 graus no Rio de Janeiro, 22 graus em Porto Alegre e máxima de 28 graus em Salvador, 31 em Cuiabá e Manaus e 33 graus na Cidade Maravilhosa. O assunto agora é espiritualidade, porque o aprofundamento de cura interior realizado na Casa de Missão Canção Nova, no Rio de Janeiro, reuniu centenas de pessoas. Foram 2 dias em que as mais de 150 pessoas puderam participar de momentos de animação, pregação, oração por cura, adoração e Santa Missa. Durante as pregações, foram abordados temas para contribuir com a libertação das pessoas que chegavam lá sedentas da graça de Deus, como, por exemplo, a cura dos relacionamentos, das feridas emocionais e os bloqueios para a cura e libertação. Esses retiros são muito importantes, porque vai nos fazendo compreender as realidades das feridas que nós temos nas nossas histórias. E aqui no Rio de Janeiro, por um nível muito alto de secretismo, com certeza a necessidade é maior. Esse aprofundamento foi também uma oportunidade para o lançamento do livro Cura, Senhor, Onde Dói, do padre Wagner Bahia, que trata justamente dessa temática da cura interior e da libertação. Nesses retiros espirituais que nós fazemos, um aprofundamento, um encontro que muitas vezes acontece no meio de nós, como na Canção Nova, às vezes eu não tenho essa capacidade, não sei como ajudar, mas eu sei aonde está o socorro do céu. Entre os participantes, cada um podia dar seu testemunho. Eu não confessei alguns pecados sobre, por exemplo, leitura de quiromancia que eu fiz, muitas coisas que eu fiz no passado que eu esqueci de confessar, que eu acho que isso pode estar atrapalhando o meu progresso espiritual. A vida em família é obra em construção. Renúncia, sacrifícios, lutas e conquistas estão no roteiro. E a Missão Canção Nova, em São Paulo, viveu o Kairós Famílias Restauradas. Oportunidade de recomeço e renovação para quem participou. Retiros como este despertam nos casais o valor da igreja doméstica para o mundo e ajudam a família a conhecer a missão específica que Deus lhe confiou. Deus, ele precisa do casal. E você que é um casal católico, e até mesmo que você não seja, você precisa fazer a vontade de Deus, que é de gerar filhos para Ele, porque Deus precisa, o céu precisa ser povoado. Deus vai agradecer muito aos casais que foram abertos à vida. Casados há mais de 25 anos e pais de 3 filhos, Rubens e Tânia falaram sobre a necessidade da presença de Jesus e Maria no lar. Nenhum relacionamento por si só, o seu amor humano consegue se manter, porque o amor humano é frágil, né? O amor humano é limitado. Então é necessário que a fonte do amor do casal seja Deus. A gente é muito limitado, a gente esbarra na nossa história. E quem não tem feridas, quem não tem machucaduras, quer dizer, se Deus não está, a gente vai estar fadado a fracassar, ao fracasso. O testemunho dos missionários inspirou Karine e Gilmário, que com 16 anos de matrimônio voltam para casa decididos. Na pregação, né, da Tânia e do Rubens, que a realidade deles também é parecida com a nossa, né? E o chamado também a adorar sempre o Santíssimo Sacramento e procurar em Jesus a resposta, né, para tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. O Festival da Juventude DNJ Fest, promovido pela Arquidiocese de São Paulo, uniu música, espiritualidade e prática de esportes.
O DNJ é um evento pensado, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em todo o país. O encontro é para fortalecer a evangelização da juventude na Igreja Católica. E este ano, seguindo o convite feito pelo Papa Francisco, a Arquidiocese de São Paulo deu uma nova identidade, com o nome de DNJ Fest. E nesta data, que é uma data que o Papa escolheu, o Papa Francisco transferiu o Dia Mundial dos Jovens, que estava sendo comemorado no Domingo de Ramos até 2 anos, passou para o Dia de Cristo Rei. Cristo Vive, este foi o tema do DNJ Fest deste ano, que uniu espiritualidade, diversão e solidariedade e contou com a presença de nomes importantes da evangelização no Centro Esportivo Tietê. Estar aqui com os amigos, com a igreja, celebrando no dia de Cristo Rei a nossa vida, com vivacidade, com alegria, a nossa juventude é muito bacana. Estar aqui hoje é um presente de Deus para mim, porque a gente vê o cuidado da igreja para com o jovem. Pela manhã, jovens e familiares estavam reunidos para viver o dia na presença de Jesus. Rezaram o terço e participaram da Santa Missa. Além de toda a programação espiritual, o dia foi recheado de atividades esportivas. E com muita fé, os jovens proclamaram que é possível ser de Cristo e que Ele vive. Estou aqui, pronto para me doar um pouquinho para Jesus. Sempre foi uma forma de renovar assim, minha juventude, de fato. Eu acho que sempre foi essa união de vocações. Eu acredito que seja isso. A Canção Nova se tornou uma das maiores emissoras do país e sem propagandas comerciais, porque você evangeliza com a sua doação. Acredite na vida, semeie esperança e nos ajude a manter esse sistema chegando até a sua casa, até onde está o seu coração. Estamos com 67% na meta da campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de novembro. Seja Canção Nova com a gente, doe pelo Pix. Chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. O acampamento para músicos na Canção Nova deixou instrumentistas e cantores de sentinelas. Estar de prontidão deve ser característica de quem evangeliza pela música. Para Ana Lúcia, a música tem significado único. Proclamar a palavra de Deus, o Evangelho vivido através da nossa vida. O sorriso, o olhar, a profecia está viva em nós. O músico católico tem a canção não apenas como arte, mas como missão. Este evento traz como tema sentinela e convida o músico a estar em ordem de batalha. O músico católico tem na arte que executa um grande diferencial. Nós não cantamos só uma letra poética, nós não cantamos falando simplesmente de um bem, mas nós cantamos falando do sumo bem. Ziza Fernandes sabe o quanto é valiosa a cura interior para o músico que participa de acampamentos assim. Uma provocação de consciência. Sem uma provocação de consciência em um artista, ele não sai do lugar, ele vai ficar ensimesmado, ele vai ficar sempre preocupado com ele mesmo. Está num ambiente onde tem muitas pessoas que estão na mesma luta que você. Isso te põe o pé no chão. E eu acho que isso é uma cura interior absurda, porque é uma cura na prática. Ana Lúcia é ministra de música em sua paróquia. Encontrou neste fim de semana conteúdos que vão contribuir muito para a formação pessoal e profissional. Para mim, me deu um novo ardor para minha vida, como ministério, como cantora da Igreja Católica. Fabrício é músico católico e oferece o dom na certeza de que ressignifica a vida de muitos. Foi muito emocionante, foi muito gratificante, mexeu muito com a gente, eu acho que posso falar em nome de todos os músicos. Músicos em ordem de batalha. Os que marcham à frente e abrem os caminhos do coração daqueles que precisam viver a graça de um encontro pessoal com Cristo. E quem já viveu experiências incontáveis assim, tem sempre algo a mais a acrescentar. A batalha mais difícil de se travar é bem aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Pai, livra-me de mim mesma, que eu não atrapalhe a sua graça em mim. Então, acho que a grande influência dessa mentalidade da batalha é que eu não posso desistir dela.
Eu estive no acampamento Sabará e pude ver de perto que o Padre Jonas foi muito lembrado como um dos principais músicos, como referência na Igreja Católica e sim, um verdadeiro sentinela. Exato, tive a oportunidade também de estar, de cantar, de fazer acontecer o acampamento e realmente Deus transformou todos ali. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Veja estas e outras reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Boa noite para você e até amanhã. Assista daqui a pouco a Santa Missa direto da Catedral Maronita de São Paulo e na sequência buscai as coisas do alto e ao vivo o programa Revolução Jesus. Santa noite e até amanhã.